Faremos uma leitura responsiva, por ser um texto um pouco extenso, não ficar uma leitura monótona, mas interessante todos nós participarmos. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: E se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes o vosso coração endurecido? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios levantastes? Disseram-lhe: 12. E disse-lhe: Como não entendeis ainda? Pai, nós estamos em Tua presença pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Abra os nossos olhos e o nosso entendimento a fim de que possamos compreender a verdade da Tua Escritura, que os nossos olhos sejam desnudados e a nossa pecaminosidade não seja um empecilho para compreender a revelação da Tua Palavra. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, dando glória a Deus e aleluia. Nós estamos aqui no último milagre de Jesus, que é realizado nas regiões dos de fora. Nós falamos isso nas últimas terças-feiras, que Jesus realiza ali ao todo 3 milagres. A cura, a expulsão do demônio da filha da mulher cirofenícia, a cura de um surdo-mudo, e esse é o terceiro milagre, o milagre da multiplicação de pães e peixes. Há de se entender que provavelmente Jesus ainda estava nas regiões próximas à cura do surdo-mudo. Jesus já alimentou a multidão às margens da Galileia em outra vez, mas agora é diferente. Ele está fazendo um milagre diante dos gentios, não mais diante dos judeus. O reino de Deus inclui homens e mulheres, crianças de todas as línguas e nações. Privilégios que pertenciam somente aos judeus, agora foram estendidos aos que não pertenciam à aliança. Deus mostra, mais uma vez, o seu interesse por aqueles que estão à margem da sociedade. A presença de Jesus era tão magnética, era tão encantadora, que as pessoas não se lembravam nem de comer. Alguns
estavam ali há 3 dias, sua alimentação já possivelmente era escassa, ou tudo que levaram já havia sido consumido. Então a presença de Jesus e a pregação de Jesus era tão magnética que as pessoas se esqueceram até de voltar para suas casas e comer. Perceba que mesmo Jesus pregando, as pessoas não prestando atenção em nada daquilo, porque estavam sendo consumidas pela verdade das palavras de Cristo, os discípulos também não veem nada. Diferentemente do que acontece no milagre anterior, os discípulos olharam para a multidão e perceberam que estava com fome, já que os discípulos permanecem mudos. Jesus, então, vira para os discípulos e os chama. Chama para si os discípulos e diz: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. O sentimento de empatia graciosa, comovedora e profunda de Jesus, expressa não somente em palavras, mas também em obras. No caso presente, Jesus está preocupado com a alimentação daquelas pessoas. A compaixão de Deus é uma compaixão real, baseada no cuidado, baseada no afeto, baseado na compaixão, baseado na relação de uma aliança ainda muito mais profunda. Então Jesus olha para os discípulos que estavam meio que atordoados, sem muito bem entendendo o que estava a acontecer. Jesus olha para eles e diz: venham aqui, eu tenho compaixão desse povo. Eu amo este povo. Porque Jesus quer trazer àqueles discípulos a responsabilidade que eles também tinham com a multidão. Porque normalmente nós acostumamos a responsabilizar as lideranças. E nós mesmos nos isentamos da responsabilidade. E Jesus fala: olha, esse é um problema nosso. Eu costumo dizer que tem problemas meus, seus e nossos. E aquele é um problema nosso, era um problema de Jesus e dos discípulos. Aqueles homens sem comer era um problema de Jesus e dos seus discípulos. E aí está uma questão que precisa ser levantada e indagada aqui. É possível ser discípulo de Jesus e não sentir compaixão? É possível ser discípulo de Jesus e não sentir empatia pelas pessoas? A compaixão é a virtude que permite participar da dor e dos sofrimentos dos outros. Jesus experimentou as nossas fraquezas, sofrimentos, dores, tentações, mas sem pecado. Participou em sua condição humana de tudo que nós participamos. E essa capacidade de envolver-se, absorver com aquilo como se fosse seu, é o que nós chamamos de compaixão. Compaixão é uma expressão pessoal, requer envolvimento, participação, solidariedade. Jesus compadeceu-se daquela multidão faminta. A compaixão de Jesus era notória entre as pessoas. A capacidade de ver, de sentir, de se colocar no lugar do outro, era uma característica do ministério de Jesus. Nós precisamos desenvolver empatia. Nós precisamos ter compaixão das pessoas. E Jesus chama aqueles discípulos para si e fala: ei, eu tenho compaixão deste povo. E vocês vão ficar simplesmente observando sem fazer nada? Vocês vão ficar atônitos aí, sem ter qualquer tipo de reação? Tenham compaixão, vamos fazer alguma coisa para ajudá-los. E perceba que compaixão não é sentir pena. Compaixão é prover os meios necessários para resolver um problema. O que falta em nós, principalmente na nossa sociedade contemporânea, é nós nos colocarmos no lugar do outro. Nós vivemos, principalmente em nossa cidade, Brasília, com uma cidade ensimesmada. Uma cidade onde, basicamente, você entra numa sala de concurso, de cursinho para estudar no concurso público, e todo mundo realmente é seu concorrente, voltado para si próprio, preocupado em ter uma meta e chegar a algum lugar. Nós precisamos desenvolver empatia. Olhar para o próximo como alguém que não é meu competidor, alguém que é melhor ou pior do que eu, mas alguém que é tão carente da graça quanto eu sou. Quanto eu sou. Isso é empatia, é colocar-se no lugar do outro, é ter compaixão, olhar com afeto, olhar com carinho. Fomos criados e salvos para amar e se doar.
É o chamado para a compaixão, a forma com que Jesus Cristo quer que a gente se envolva com as pessoas. Aos que têm sede, precisamos prover água. Aos que têm fome, precisamos prover pão. Aos nus, precisamos prover roupas. Eu abro um parêntese aqui. Nós precisamos fazer isso. Entender que não fazemos ao outro, mas nós estamos fazendo ao próprio Cristo. Colossenses deixa claro, quando vocês fizerem qualquer coisa, façam em meu nome. Façam como se estivessem fazendo a mim e não aos homens. Nós precisamos desenvolver o ministério das lágrimas de Jesus. Sabe, quando a Marta conversa com Cristo, ele tem o ministério da verdade, dizendo: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Mas para Maria, ele desenvolve o ministério das lágrimas, ele chora com ela. Nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos parar de colocar a nossa régua para medir os outros. Afinal de contas, a régua do reino de Deus é muito maior do que a nossa. E nós estamos muito aquém do que nós cobramos dos outros. Versículo 4 e versículo 5, Jesus começa agora a dialogar com os discípulos começam a expor o porquê eles não estavam indagando a Cristo, ou indagaram a respeito daquela multidão. E os discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-lo pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. A primeira multiplicação de pães e peixes foi um local melhor. Nós vemos na narrativa anterior que Jesus pergunta: o que nós podemos fazer? Olha, nós temos alguns denários aqui. Então o problema não era meramente a falta de comida, mas o problema era a falta de recursos. O recurso poderia ser adquirido, mas naquele caso, dinheiro não adiantava. Porque eles estavam no deserto. Não adianta ter 1.000 denários, 5.000 denários. Como é que você vai comprar onde não vende? O problema aqui era muito maior. Primeiro, Jesus estava numa região que não era a região dos judeus, uma região que não pertencia ao povo da aliança, e no meio de um deserto. Aí você percebe que o problema era muito mais profundo. A região ao leste do Mar da Galileia era um verdadeiro deserto. Não tinha onde comprar comida, não tinha onde se alimentar, não tinha o que fazer. Então Jesus vê aquela situação, os discípulos sem reação. E perceba a grandeza do simbolismo aqui presente. Há um escritor que diz que neste versículo aqui nós temos a plenitude escatológica. Plenitude porque ali ele fala que o número 7 simboliza a plenitude. E escatológica porque essa simbologia está sendo destinada aos gentios. Então é uma antecipação daquilo que haverá no reino e em sua consumação. Jesus, então, percebe que aqueles discípulos não tinham muito o que fazer. E aqueles discípulos viviam, de certo modo, uma letargia no verdadeiro aprendizado do Evangelho. Aqueles discípulos, ao invés de falarem: Jesus, vamos multiplicar pães e peixes? Eles normalmente não fizeram isso. Eles fizeram a mesma coisa que fizeram anteriormente. Eles não aprenderam. Nós precisamos aprender com o erro dos discípulos. Nós precisamos ter um coração ensinável. Nós precisamos aprender com as lições da graça. Nós precisamos aprender. O porquê o nosso coração é tão duro em reconhecer a provisão de Deus. Porque muitas vezes o nosso coração duvida, sendo que nós já tivemos inúmeras provas do cuidado do Senhor para conosco. Sabe, nós precisamos sair dessa letargia espiritual, dessa sonolência, dessa indolência espiritual, entender que as lições da graça servem para serem aprendidas. Se Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes uma vez, o que impedia ele multiplicar de novo? Nada. Mas discípulos não aprenderam. Nós precisamos ter um coração ensinável. Nós precisamos aprender com as lições da graça. Nós precisamos aprender a vivenciar uma vida da provisão de Deus. No versículo 6 ao versículo 9, nós vemos
aquele mesmo processo que Jesus fez no milagre anterior. Primeiro, ele pega os pães, levanta ao céu e dá graça. Depois ele pega os peixes, levanta ao céu e dá graça. Primeiro os pães, depois os peixes. Naquela outra situação, dá-se a entender que ele faz tudo de uma vez. Mas, perceba o coração grato de Jesus uma vez mais. Na primeira vez ele dá graça, e aqui numa situação ainda mais difícil, ele continua dando graça. A situação era mais difícil porque estava no deserto. A situação era mais complicada ainda, a circunstância ainda era pior, mas ele continuou dando graças. Eu não sei onde aperta o seu nó. Eu não sei onde o seu nó aperta. Talvez seja na parte financeira, talvez seja na parte da saúde, talvez seja nas emoções, nos relacionamentos, eu não sei. Mas nós precisamos aprender que Deus tem poder. Não importa as circunstâncias. Não importa se estamos no deserto ou se estamos no meio de um mercado. Deus tem poder para realizar milagres. Perceba, uma vez mais, que o pouco na nossa mão é pouco, mas o muito na mão, o pouco na mão de Jesus é muito. Para aqueles discípulos eram 7 peixes, 7 pães, melhor dizendo. Para Jesus era o necessário. Quando os nossos recursos acabam ou são insuficientes, nós vemos a provisão de Deus. Ele continua usando pequenos recursos para alimentar as multidões. Jesus é o pão da vida para o faminto. Os celeiros do céu estão abertos, estão cheios. No reino de Deus, a padaria da graça, não vai faltar pão. Para a gente pode ser 7 pães. Para Jesus, sempre haverá uma situação para realizar milagres. Os celeiros do céu estão abertos. Devemos estar seguros que a circunstância é adversa, mas o poder de Jesus é maior. Outra coisa que aprendemos, uma vez mais, que Jesus poderia fazer um milagre de uma hora para outra. Simplesmente ele poderia fazer os peixes aparecer ou o pão aparecer. Mas ele contou com a cooperação humana. O milagre de Jesus estava atrelado à atividade humana. Não é porque Jesus tem poder para fazer que a gente vai ver uma vida letárgica, uma vida passiva. Não, nada disso. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus tem poder para fazer um grande milagre, mas você precisa fazer a sua parte. Terceiro, a provisão divina é sempre maior do que a nossa necessidade. Eles tinham 7 pães e sobraram 7 cestos. A provisão divina é sempre maior do que a nossa necessidade. E a palavra cesto aqui não é a palavra cesto que é usada no milagre anterior. A palavra cesto aqui é a palavra que é usada no capítulo 9, versículo 25 de Atos dos Apóstolos, que é um cesto tão grande capaz de carregar um homem. No caso, carregou a Paulo. Perceba então o tamanho deste milagre. Jesus opera um milagre em circunstâncias piores, mais adversas, e mostra que o seu poder é ainda maior, porque ele multiplica em cestos maiores. O versículo 10 diz: e logo entrando no barco com os discípulos, foi para as partes da Dalmanuta. Jesus sai daquela região e vai para Dalmanuta, planície de Genezaré, ao lado sudoeste do mar da Galileia, mostrando uma vez mais que ele tinha algo a realizar entre os gentios. Versículo de número 11. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. Mais uma vez, os inimigos de Jesus começam a gerar problemas. Os fariseus estavam incomodados e falaram: não, nós precisamos tentar a Jesus. Vamos fazer alguma coisa para resolver isso aqui. Jesus, faça um sinal que mostre quem de fato você é. Uma vez mais, aqueles homens estavam com inveja em seu coração, estavam querendo gerar um problema no ministério de Cristo. Foram os
fariseus que buscaram a iniciativa de gerar um problema com Jesus. Mas Jesus não bate frente. Jesus resolve aquele problema de outra forma. Eu preciso abrir um parêntese aqui. Nem todo desafio é para ser guerreado. Você não precisa mostrar para as pessoas que você é bom o tempo todo, ou quem você é de fato. A gente quer entrar em guerras que não são nossas. A gente quer mostrar uma autoridade que nós não precisamos. Perceba algo esplêndido aqui. Eles instigam Jesus e falam: dai-nos um sinal. Espera lá. Jesus tinha acabado de fazer milagres lá em outra região. Ele tinha acabado de expulsar o demônio de uma menina, ele tinha acabado de curar um surdo mudo, ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes, e a notícia correu. Mas eles falaram: não, nós queremos algo a mais. E Jesus então arrancou de si um suspiro. Em seu espírito disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Mateus é mais detalhista nessa narrativa. No capítulo 16 de Mateus, nós vemos que Jesus estava sendo indagado não só por fariseus, mas também pelos saduceus. Dois grupos opostos que se juntam para enfrentar a Jesus. Mas não somente isso. Jesus arranca de si um grande suspiro. Ele já havia dado provas infalíveis de quem ele era. Você lembra no final do capítulo 4, ao capítulo 5, capítulo 6? Nós listamos aqui. Jesus primeiro, ele põe fim a uma tempestade, para mostrar que ele tem poder sobre a criação. Quando ele chega do outro lado da margem, quando ele chega na região de Genezaré, na região de Gadara, ele expulsa um demônio, para mostrar que ele tem poder sobre as trevas. Quando ele volta, Jairo se prostra diante dele e fala: minha filha está doente, cura minha filha. Vamos lá, Jairo. No caminho, a mulher do fluxo de sangue tocou nas suas vestes, então ela foi curada instantaneamente, mostrando que Jesus tem poder sobre a doença. E quando ele chega na casa de Jairo, ele cura aquela menina, dizendo: menina, levanta-te. Então ela volta à vida, ela suspira, mostrando que ele tem poder sobre a morte. E deixa eu te falar, os fariseus presenciaram tudo aquilo. E Jesus então arranca um suspiro, dizendo: é muito difícil lidar com vocês. Quais milagres vocês querem mais? Para algumas pessoas, gente, ouro em pó não basta. Tem gente que sempre será insatisfeita. Você pode dar ouro em barra. Eu vou fazer o que com isso aqui? Vou vender? Quem é que vai comprar? E aqueles fariseus eram exatamente isso, insatisfeitos, céticos. E queria que Jesus fosse coordenado pela vontade deles. Eles não somente rejeitaram o ministério de Cristo, mas rejeitaram também os milagres de Cristo. E perceba, eles queriam controlar o poder miraculoso de Cristo. Dai-nos um sinal. Muitas pessoas querem colocar Deus na parede. Muitas pessoas querem dizer para Deus o que Deus tem e que não tem que fazer. Foi ensinado por muito tempo uma falsa doutrina de que, não, no céu eu tenho um banco, eu tenho uma conta, e eu tenho um crédito no céu. Sua conta está no vermelho há muito tempo. Se não fosse o sangue de Jesus, você não teria nada. Se você ora para adquirir créditos no céu, pare de orar. Nós oramos para relacionamento, nós não oramos por barganha. Quem somos nós para dizer para Jesus o que ele tem e o que ele não tem que fazer? Se não acontecer isso até tal dia, eu desisto. Parece menino turrão.
emburrado, querendo dizer para Deus o que Deus tem e que não tem que fazer. Jesus não é atendente do McDonald's, que você faz o pedido e ele atende. Ele não é gênio da lâmpada que você esfrega 3 vezes, fala a palavra mágica, ele tem que fazer. Ele é soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Certa vez eu ouvi uma frase. Uma pessoa estava muito enferma no hospital, muito doente. Então, uma pessoa que era muito próxima virou e falou o seguinte: eu falei com Deus. Se eu tenho crédito no céu, fulano de tal vai sair do hospital. Eu virei para minha esposa, quando ela disse aquilo, entrando no carro, quando ela ouviu a irmã dizendo isso, eu falei, vai morrer. Pode contar, vai morrer. Com Deus não se brinca. Com Deus não se escarnece. Com Deus você não diz e Ele tem que fazer. Quem reina é Ele, quem manda é Ele, quem faz é Ele, do jeito dEle, na hora dEle, da forma que Ele quiser. Eu exijo o quê? Você é salvo pela graça, meu irmão. Você não tem que exigir nada. Quem somos nós para dizer que o nosso Redentor tem que fazer a nossa vontade? Se não fosse a palavra do seu poder, como dizem em Hebreus, você já estaria morto há muito tempo. Nós precisamos mudar o nosso conceito de religiosidade. Porque a verdadeira sabedoria bíblica é viver de acordo com o padrão divino e não com o nosso padrão. Eu nunca me esqueço de uma das frases mais poderosas que eu vi em toda a minha vida. Eu fui visitar a irmã Lenita, saudosa irmã Lenita, após a morte do nosso amado irmão Jonatas. Fui visitá-la. Ela estava muito chorosa, mas ela disse uma frase que eu nunca me esqueço. Pastor, nós temos um dono. Nós temos um dono. E este dono cumpre o desejo dele na hora que ele bem estabelecer. Porque se o nosso desejo fosse feito no nosso tempo, na nossa era, nós seríamos muito piores do que nós somos. Jesus suspira dentro profundamente em seu espírito. Sabe, o seu coração. Ele fala de dentro e diz, esta geração me pede um sinal. Mateus é muito mais enfático. Mateus diz o seguinte, Jesus falou, esta geração má e perversa. Má, algumas versões dizem má e adúltera. Jesus está falando sobre o seu povo ali. Não está falando referindo a sua pessoa. Está falando sobre o seu povo. Este povo é mau e perverso. E ele diz lá no capítulo 16, versículo 4 de Mateus. Nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Fazendo uma alusão clara à sua morte. O sinal que Jesus daria àqueles homens era a sua morte. Mas para aqueles homens, a morte de Jesus não era salvífica, mas era condenatória. A cruz para nós, que pertencemos a Ele, é salvação. Mas para aqueles que não pertencem, condenação. Porque na cruz nós vemos o amor de Deus e nós vemos a justiça de Deus. Jesus morreu para cumprir não só o amor, mas a justiça do Criador. E não há outro meio para sermos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. A morte de Jesus, então, tem enlaços condenatórios àqueles homens. Aí no versículo 14 ao 16 ele diz, versículo 13, deixando Tornou entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão no barco e tinham consigo, senão, um pão. E ordenou-lhes, dizendo, olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão.
Os discípulos cometeram o descuido de esquecer os cestos, o que, infelizmente, faz parte. Eles falam, Senhor, nós não temos nada, nós só temos um pão. Quando nós olhamos para a narrativa de Mateus, nós vemos que os fariseus estavam junto com os saduceus estavam junto com os fariseus. Os saduceus, eles eram um grupo, uma oligarquia, que pertencia ao principado sacerdotal. E, inevitavelmente, eles deveriam andar de mãos dadas com Roma. Era inevitável que eles andassem com Roma. Portanto, quando ele fala o fermento de Herodes, ele está se referindo também aos saduceus, aquele grupo que estava de mãos dadas. E Jesus olha para aqueles seus discípulos e diz, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Na Bíblia, fermento normalmente é ruim. Normalmente está errado. Quando nós olhamos na Páscoa, o pão era sem fermento. O fermento deveria ser tirado de casa. O fermento não era permitido nas ofertas. Gálatas capítulo 5 fala que a falsa doutrina é como um fermento. Lucas 12 fala que o fermento é como a hipocrisia. 1 Coríntios 5, 7 fala que o fermento é como a infiltração do pecado. Então o fermento não é algo bom. Obviamente, Jesus não está falando ali de fermento, está fazendo ali uma figura de linguagem para os ensinos. E há 3 ensinos clássicos ali. Primeiro, o tradicionalismo dos fariseus. Segundo, o secularismo dos herodianos. E terceiro, o ceticismo dos saduceus. A palavra fermento ali significa literalmente falsa doutrina. Cuidado com as falsas doutrinas deles. E algo interessantíssimo. Assim como o fermento, as falsas doutrinas entram de modo invisível. Você nunca vai ver um falso profeta ou um falso mestre dando sinais que ele é falso. Ele vai estar do seu jeito. Ele vai vestir a sua roupa, andar da forma que você acha. Se os pastores usam gravata, ele vai usar gravata. Se os pastores fazem isso, ele vai fazer, porque ele está infiltrando de modo silencioso, invisível. Mas quando ele assume a tribuna, ele começa a destilar veneno. Não só isso. Assim como o fermento, a falsa doutrina é colocada aos poucos. São pequenas coisas. O liberalismo teológico começou não de uma hora para outra. Foi aos poucos. E acabou gerando grande prejuízo à igreja. Além disso, quando ele entra na massa, a progressividade é muito grande. Faz a massa crescer. Depois que uma falsa doutrina entra, o prejuízo é incalculável. Por isso, nós precisamos ficar atentos às nossas tribunas. Ficar atento àqueles que sobem ao púlpito para pregar a palavra. Ficar atento. Vou contar um exemplo, um caso que aconteceu hoje. Recebi uma ligação de uma pessoa que eu não sei quem é. Não sei também como passar no meu telefone. Mas recebi uma ligação dizendo, pastor Aaron, tudo bem? Tudo bem. Fui muito amigo do seu pai. Que bom, né? Que bênção, que Deus te abençoe. Seu pai era uma bênção. Eu falei, é verdade, ele era uma bênção. Era uma bênção. Toda vez que eu ia em Brasília, eu pregava aí na igreja. Eu, pregava na igreja, me dava oportunidade para pregar. Ele sempre me dava uma ofertinha no final do culto, depois da pregação. Jamile estava com o celular na voz, ela ouviu. Ela falou, oxe, quem que é esse doido? Calma. Eu falei, guerreiro, eu não terceirizo o púlpito da igreja. Infelizmente, eu não vou te convidar. Ah, mas eu não vou poder te convidar, guerreiro. Eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Me perdoe se está sendo rude, mas eu não sei quem você é. Eu não vou colocar você na tribuna para pregar, eu não te conheço. Eu não sei quem é você.
Porque uma asneira falada aqui, o prejuízo é por muito tempo. Basta uma palavra dita na hora errada, ou dita da forma errada, o prejuízo é muito grande. E pensando sobre isso, eu comecei a refletir a respeito de falsas doutrinas que se espalharam na história da igreja. E eu coloquei 3 nomeações. Primeiro, o crente cabeçudo. Sabe o que é o crente cabeçudo? É aquele crente que tem muita doutrina, mas pouca devoção. É aquele camarada que lê muito, mas não tem vida com Deus. É o crente cabeçudo. Outra coisa é o crente barrigudo. Ele tem muito afeto, ele tem muita coisa dentro dele, mas a cabeça dele é pequena. Ele tem muita espiritualidade, mas sem doutrina. Ele ora muito, mas lê pouco. Outro problema. Terceiro, é o cristão pernudo ou braçudo. Que ele só está preocupado em ativismo social. Só está preocupado em fazer a obra. Não está preocupando com o Deus da obra. Precisamos tomar cuidado, que infelizmente isso tem nos afetado. Mas sabe o que é pior de tudo? Não é o fariseu. Não. Não é o saduceu, os herodianos. O problema são os de casa. O problema são os discípulos. O que me espanta não é um fariseu ser tradicionalista. O que me espanta não é um saduceu ser progressista, ou um herodiano ser secular. Não. O que me deixa encafifado é como alguém está andando com Jesus e continua sem aprender nada. Jesus já estava no meio para o final do seu ministério. Capítulo 9 em diante, nós vemos ali já quais os últimos passos do ministério de Jesus em Marcos. E aqueles homens que estavam com Jesus há mais de 2 anos, provavelmente, 2 a 3 anos, não aprenderam nada. A minha preocupação não é com o mundo sendo o mundo. A minha preocupação é com a igreja que deixou de ser igreja. Minha preocupação não é com um jovem liberal lá da faculdade que acha que Jesus é isso ou aquilo. Minha preocupação é com os nossos jovens. Porque nós estamos caminhando com Jesus, mas muitas vezes somos inconstantes. Não aprendemos, somos letárgicos. Sabe, parece que está faltando um tico, o tico não está encontrando com o teco, e a pessoa não cresce aquilo ali o resto da vida. Uma letargia. Sabe, um problema letárgico, incredulidade, inconstância. Jesus, depois disso, dá uma ligeira exortação. Conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem aprendestes ainda? Tendes ainda em vosso coração endurecido? Tendo os olhos e não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? E não lembrais? Quando parti 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levastes? Os discípulos disseram 12. E quando parti 7 entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levastes? Disseram 7. E ele disse: como ainda não entenderam? O problema não é que os discípulos tinham só um pão. O problema é que eles não entenderam que Jesus tinha poder para realizar milagres. Aqueles discípulos estavam incorrendo no mesmo erro dos fariseus e escribas, e saduceus e herodianos. Estavam com Jesus, mas não acreditavam no poder de Jesus. Jesus está falando sobre eles abandonaram uma religião meramente formal, porque eles estavam com Jesus, mas abraçarem de fato a realidade do reino de Deus. A preocupação com a falta de pão, ela é desnecessária, porque Jesus estava com eles. Não era o pão que importava, mas é com quem eles estavam acompanhados.
O problema não é meramente o coração endurecido, mas a indolência, a letargia, a falta de crescimento. Não há nada mais preocupante para nós do que crentes antigos, mas imaturos. Imaturos. Não há nada mais preocupante que isso, gente. Sabe, falta de crescimento, falta de maturidade, coração endurecido, letárgico, sem vida, sem graça, sem nada. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Cristo. Nós precisamos ter um coração ensinável. Nós precisamos aprender. Sabe, a história reafirma em alto e bom tom os poderes e o milagre de Jesus. Quem Jesus é, o que Ele faz, o que Ele fez. Mas muitas vezes nós desacreditamos. Nós achamos que o milagre está na casa do vizinho, mas não na nossa. Nós achamos que a restauração está na vida do vizinho, não está na minha, não. Deus não tem isso para mim. Letárgicos, não aprenderam. Os discípulos deveriam prestar atenção naquele milagre, gastar tempo na ponderação do seu significado em relação à grandeza de Cristo. Eles precisavam ter reflexão espiritual para entender o que eles estavam vivendo. Me mandaram esses dias no Instagram um trecho pequeno de uma pregação chamado assim, o crente vaca. Vou ver que crente vaca. Era um pastor pregando, pastor ainda pouco letrado, mas ele falou uma coisa que é engraçadíssima. Ele falou, o crente tem que ser igual a vaca. Ele tem que ruminar. Entendeu? Não é simplesmente ouvir, mas gastar tempo ruminando, aprendendo, mastigando, voltando, fazendo, refazendo. Eu viria a pregação no domingo, chegar na segunda-feira e reler, ouvir. Eu viria a pregação na terça, chegar na quarta, ouvir, na quinta, na sexta e por assim em diante. É pegar um texto bíblico e gastar tempo, porque isso gera crescimento. Isso gera crescimento. E depois que você aprendeu e você leu muito, você coloca em prática. Conta essa história de que um mestre do hinduísmo abandonou o hinduísmo e aceitou Jesus. E ele tentou decorar o Sermão do Monte. Ele fez de tudo para decorar, mas não conseguiu. Até que então ele decidiu viver o Sermão do Monte. Aí ele decorou o Sermão do Monte. Nós precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos. O argumento de Jesus é básico aqui. Eu tinha 5 pães, 2 peixes. Alimentei 5.000 homens. Eu tinha 7 pães, 4.000 pessoas. Alimentei todos eles. Vocês não entenderam ainda? Não importa quantos pães vocês têm na mão. Eu posso fazer. Eu posso realizar. Eu acho que os discípulos não pararam para pensar no que Jesus estava fazendo ali. Sabe, eles estavam no automático, não tem lógica. Eu imagino, não, Jesus, a gente só tem esse pão aqui. Jesus acabou de multiplicar pão. E eles preocupados. O que a gente vai comer? Ele tinha acabado de fazer um milagre, só que eles não aprenderam. Nós precisamos ter um coração ensinável. E entender de uma vez por todas que a fé, ela não obedece racionalizações. Não dá para entender Deus. Deus não é um objeto que você coloca no microscópio para você entendê-lo. Deus não é manipulável como uma calculadora. Que você coloca os números e simplesmente dá o resultado que você quer, não. Deus é Deus. E nós precisamos crer nele. E o que é mais esplêndido de tudo isso ainda, é que mesmo aqueles discípulos, não crendo como deveria, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, usou aqueles homens para plantarem a igreja.
Porque Deus nos usa apesar da nossa falta de fé. Deus nos usa apesar da nossa letargia. Deus nos usa apesar da nossa indolência. Ele nos usa apesar das nossas dúvidas. Ele nos usa apesar do que somos, do que pensamos e do que fazemos. Somos fracos, inadequados. Somos incapazes. Mas na nossa fraqueza, na nossa incapacidade, na nossa letargia, o poder dele também é manifesto. Certamente, os discípulos falharam, mas Jesus não falhou com eles. Para a gente não cometer o mesmo erro dos discípulos, nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos aprender. Para a gente não cair no mesmo erro, a gente precisa aprender. Guardar o coração. Fixar a palavra em nosso coração, em nossa mente. Imergir nelas em oração. E assim dissipar essa dúvida e essa indolência. Para que a gente lute contra o fermento dos escribas e de Herodes, nós precisamos do pão da vida que é Jesus Cristo. Contra fermento, só o poder da palavra. Vemos que o fermento da terra pode causar prejuízos muito grandes. Até porque uma falsa doutrina é mais prejudicial para a igreja do que uma perseguição. A igreja, quando ela foi perseguida na história, ela cresceu. Mas quando o liberalismo teológico, por exemplo, entrou na igreja, o prejuízo foi muito maior. Uma falsa doutrina é muito mais prejudicial do que a perseguição à igreja. Por isso, para vencermos as falsas doutrinas, precisamos conhecer a Jesus. Coloque-te de pé, eu quero orar com você. Eu sou entusiasta de relógio. Eu gosto muito de relógio. Gosto muito. Gasto tempo vendo podcast sobre relógio. Sou entusiasta. Eu gosto muito. Nossa, eu gosto demais. Gosto muito de relógio. De tal modo que hoje, se você apresentar um relógio falso para mim, eu sei identificar o que é falso. Você entendeu a metáfora? Se você conviver de fato com Jesus e com a palavra, você identifica rapidinho o que é falso e o que é verdadeiro. Se você conviver com a palavra, você não vai ser levado pelo conto da carochinha. Você sabe identificar o que é falso. Você sabe o que é falso. Por isso, eu e você precisamos estar com Cristo. Mas diferentemente dos discípulos, nós precisamos aprender com Cristo. Pai, nós te louvamos. Porque a tua bondade é rica, infinita e majestosa. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Engrandecido seja o Senhor por toda a eternidade. Ajude-nos, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Tape os nossos ouvidos para ouvir as vozes da heresia, do erro, do fracasso. Que o nosso ouvido seja banhado com o óleo de Gileade, com o bálsamo de Gileade, o óleo do teu Espírito, e assim nós possamos ouvir e reconhecer a tua voz. Pai, como um filho que se alegra em ouvir a voz paterna e doce, nós precisamos nos alegrar e identificar a tua voz paterna e doce, mesmo em meio às muitas vozes que têm sido ensinadas por aí afora. Nos ajude a viver e vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu quero pedir, é o que eu quero clamar, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus.